Olá pessoal, tudo bem? Ivair aqui com vocês. Vamos para a nossa correção da última videoaula, Present Perfect 2. Aqui no Present Perfect 2 nós temos que colocar nas sentenças os advérbios. Nós estamos utilizando então aqui o since e o for, aqui o ever, o before, o yet e o already. Tá? A gente tem que embutir isso então em cada sentença aí do Present Perfect. O Present Perfect vocês já aprenderam, é utilizar sujeito, verbo auxiliar é o have ou has, depois verbo principal no particípio, por isso que a gente tem que decorar lá uma listinha de verbos que eles mudam completamente. E depois disso, é claro, o complemento. Isso na afirmativa. Na negativa eu vou usar sujeito, have ou has, que são os auxiliares, o not e depois o verbo principal no particípio, isso sequência o complemento. Quando é questão eu inverto, então em vez de eu colocar sujeito eu vou colocar o verbo auxiliar que é have ou has, o sujeito, verbo principal no particípio e complemento. Todas elas estão aqui, ó. Sujeito, verbo auxiliar has e o verbo principal no particípio. Então aqui eu faço a afirmativa. Olha aqui na negativa, sujeito, have mais o not que ficou haven't e depois aqui é auxiliar mais o not, né? E aqui o bought, que é o verbo principal no particípio. Aqui embaixo também vem falando a mesma coisa, só que aqui embaixo tem o already, que é o advérbio que a gente embutiu na sentença. E na questão vem aqui, ó, o uso do have ou has primeiro, depois vem o sujeito e depois vem o verbo principal no particípio. E é claro, aqui tem o ever, porque é a matéria agora que a gente está vendo. Essa é a estrutura para cada uma delas. Quais então das palavras em negrito são utilizadas para falar sobre experiências recentes? O yet e o already, tá? Yet and already. Na B, qual dessas palavras em negrito são utilizadas para falar sobre eventos que começaram em um passado e continuam até o presente? Since e o for. Na C, quais das palavras em negrito são utilizadas para falar de experiências de vida? Aí a gente já tem o ever e o before. Cada uma dessas daqui tem o seu lugar embutido na sentença, ele não pode ser mudado, é aquilo que está lá mesmo. Então vamos ver isso? Aqui completando os parágrafos, está falando assim, ó, sobre o for e o since. O since é usado quando alguém quer mencionar o ponto quando um evento começou no passado. E o for é usado quando você quer mencionar o tamanho do tempo para essa ação, né, contínua da frase. Então, por exemplo, aqui o since, ele marca o ponto específico. Since 2004, desde 2004. Aí, o for 16 years, por 16 anos. Então, é assim mesmo que ele coloca o uso do since e do for. O before e o ever, tanto faz aqui no início, eu coloco before no início aqui, depois ever, ou ever e before igual tá aqui. O que interessa mesmo é a parte de baixo, se a gente vai classificar direitinho. Então, o ever e o before significam em qualquer momento mais cedo, ou seja, antes do que agora. Uma coisinha que aconteceu logo agora, tá? Seria mais ou menos isso. Durante a vida de alguém. Então, existe uma diferença, tá? Ever é usado para um ponto médio entre o verbo principal, enquanto o before é usado para o final de uma sentença. Então, eu utilizo o ever numa posição mediana na sentença e ele vem antes do verbo principal. Esse é o uso do ever. E o before, ele é utilizado no final da sentença. Então, a gente vê aqui em cima, na frase, utilizando o ever. Ele vem aqui, ó, no meio da frase, é o ponto. Antes de quem? Do verbo principal. É isso mesmo. E o before, ele vem aqui, ó, no final da frase. Tá bom? É assim que funciona.
Seguindo, o already e o yet. Bom, yet é usado no final de uma sentença negativa ou uma questão, mas lembre que quando eu faço a questão em que eu utilizo o yet, eu não utilizo o not na questão, porque esse yet já vai fazer com que a questão tenha sentido negativo. Mas se a frase é com yet no final, não sendo questão, aí eu tenho que colocar o not. E o already? O already é geralmente utilizado em sentenças afirmativas e no meio, né, uma posição mediana antes do verbo principal. O already, então, ele é utilizado igual o ever. Porém, o ever é utilizado em questão, enquanto o already é utilizado em sentenças afirmativas. Tá vendo ele aqui, ó, no meio, entre o auxiliar e o verbo principal? É isso mesmo. Aqui é a mesma coisa, o ever em questão ele é utilizado entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Porém, como aqui é uma questão, vai vir a inversão do auxiliar com o sujeito. Exercício 3 fala para usar o since e o for. Então, since the 80s, desde os anos 80, for a long time, por um longo tempo, for ages, por anos ou por idades, depende do sentido, mas aqui é por anos, né? For 5 hours, por 5 horas. Since last year, desde o ano passado. Since this morning, desde essa manhã. Since she's made her first movie, desde que ela fez o primeiro filme dela. E o for my whole life, por toda a minha vida. Então esse aqui é a correção do exercício 3. Vamos ver aqui se tem mais. Tem aqui for a century, por um século, e since he was born, desde quando ele nasceu. Exercício 4 fala para responder as questões e aqui a resposta iria variar muito. Eu estou colocando aqui informação minha, tá? E aí, é claro, quem não conseguiu fazer porque não entendeu direito, agora é a chance de fazer aí. São respostas curtas, eu não preciso ficar aqui falando muita coisa. Você já estudou o Present Perfect antes? Sim, eu já. Então, yes, I have. Have you? Yes, I have. Have you ever seen a movie you didn't like? Você já viu um filme que você não gostou? Yes, I have. Sim, eu já. Have you ever cried while watching a movie? Você já chorou enquanto assistindo a um filme? No, I haven't. No, I haven't. Não, nunca chorei. Mentira! Vai saber, né? Resposta minha aqui, tá, gente? Essa daqui são duas questões. Então é: Are you a movie lover? Você é um amante dos filmes? Yes, I am. Sim, eu sou. If so, se sim, how long have you been a movie lover? It has been for 20 years. Tem sido por 20 anos. Então, ou colocaria desde e aí o ano em que eu comecei a amar os filmes, ou então eu coloco montante. It has been for 20 years. Tem sido desde por 20 anos. É o que tem acontecido aí. E a questão E fala assim: Have you answered question D yet? Você não tem respondido a questão, né? Você não respondeu a questão D ainda? Yes, I have. Sim, eu respondi, tá? E aí é respostinha aí bem bacana para vocês. Exercício 5. Escreva as questões para a resposta. Então agora nós temos resposta. No, I haven't seen that movie yet. Não, eu não vi esse filme ainda. Então, have you seen that movie yet? Eu já tô fazendo lá no... Você não viu esse filme ainda? Eu coloquei o yet no final com questão, por quê? Porque eu tô deixando ela em sentido negativo. E o ainda no final é: nossa, você não viu ainda? Né? Have you seen that movie yet? No, I haven't seen that movie yet. Muito bem. Na B, I've put my books away because I've already finished my work. Eu coloquei meus livros para lá porque eu já tenho terminado meu trabalho. Why have you put your books away? Por que você tem colocado seus livros para lá? Porque eu já terminei o trabalho. Então, olha, eu já estou pegando o quê? Parte das respostas para colocar nas questões. Não preciso ficar criando coisas mirabolantes. É só eu pegar o que tem de resposta
e fazer a questão bem do jeitinho ali para ficar bem legal. Na C, no, I've never met a famous actor. Nunca, não, eu nunca encontrei um ator famoso. Have you ever met a famous actor? Você já encontrou um ator famoso? Não, eu nunca encontrei um ator famoso. Na letra D, she's been a movie director for 80 years. Ela tem sido diretora de filme por 8 anos. Então, já que eu quero saber a quantidade de tempo, eu já inicio com a expressão how long. How long has she been a movie director? Quanto tempo ela tem sido diretora de filme? Ela tem sido diretora de filme por 8 anos. Falei isso aqui para vocês do Ever Before. Não vou voltar nessa parte, já falei. E aqui tá falando assim, olhando o folder aqui do filme Titanic, o que é verdade sobre esse post? The director of Titanic has made other movies before. O diretor do filme Titanic tem feito outros filmes antes. Aqui no Subject and Object Question, então fazer questões em que a resposta vai ser um objeto ou então vai ser um sujeito. E para isso eu falei aqui, analisa a frase. Leonardo DiCaprio has straight hair. Quem que tem cabelos lisos? Leonardo DiCaprio. Então, quem tem cabelos lisos, eu estou fazendo uma questão para saber quem é o sujeito. Subject question. E aí eu vou responder Leonardo DiCaprio, que é o sujeito. Agora, o que o Leonardo DiCaprio tem? Então, eu estou perguntando o que ele tem. Aí a questão ela é uma object question, uma questão de objeto, porque a resposta vai ser o objeto, ou seja, algo que ele tem. Straight hair. Aí vem na letra A falando assim, ó, check the question to which the answer is the subject. Marque um Czinho na questão em que a resposta é o sujeito. Então, olha, tá aqui embaixo. Who has straight hair? Quem tem cabelos lisos? É essa daqui. E embaixo fala assim, check a questão em que a resposta é o objeto. E aí vem assim, what does Leonardo DiCaprio have? O que o Leonardo DiCaprio tem? E aí a resposta é o objeto. Então aqui eu vou marcar essa. É isso que vocês têm que fazer nos demais. Olha, Angelina Jolie is wearing a Versace dress. Versace dress é o objeto. Quem que é o sujeito na frase? Angelina Jolie. Então a questão é, what is Angelina Jolie wearing? O que Angelina Jolie está usando? Angelina Jolie is wearing a Versace dress. Então, a resposta é o objeto. E depois, who is wearing a Versace dress? Angelina Jolie is, tá? Quem está usando um vestido Versace? Aí, Angelina Jolie está, tá? É bem assim que tem que fazer a sentença. Quando eu pergunto algo para a resposta ser objeto, é object question. Quando eu pergunto algo para o sujeito ser resposta, subject question. Aqui no 9, então, a gente tem que colocar S para subject question e o O para object question. Então, está falando assim, ó, a ordem das palavras nesse tipo de questão é que é uma forma afirmativa. Então, subject question é uma questão em que eu quero saber o sujeito. E aí eu uso aqui, ó, who is wearing a Versace dress? Veja, eu não tenho sujeito, então ela está de forma direta. Por quê? Porque eu quero saber quem é que usa. Angelina Jolie is. Então, ela é no sentido afirmativo, ó, tá vendo? Bem assim mesmo. Na B, auxiliary verb are used before the subject. Os verbos auxiliares são utilizados antes do sujeito. Então, eu quero saber uma questão de objeto. E aí tá aqui, ó, o verbo auxiliar tá aqui e esse aqui é o sujeito da sentença. O que Angelina Jolie está usando? E aí, quando eu faço esse tipo de questão, eu quero saber sobre o objeto. Na C, o verbo nesse tipo de questão sempre leva a forma singular quando utilizado o presente simples. Muito bem, então estou falando do sujeito, eu quero saber do sujeito. E é sempre assim, ó, nessa forma aqui, ele vai estar sempre no singular. Por quê? Eu não sei quem é o sujeito, eu vou tentar descobrir. Vai estar sempre no singular. Na letra D, a question words, que é o who, where, what,
atua como sujeito na questão. Então, é essa mesmo aqui também, ó. Who? Quem? Aqui está atuando como sujeito. E a forma é direta. E então, eu estou fazendo questões sobre o sujeito. Na 10, está falando assim, olha para a foto aqui da Sandra Bullock e marque as sentenças que aplicam. Olha, what is Sandra Bullock holding? O que ela está segurando? É isso mesmo. What is Sandra Bullock wearing? O que ela está utilizando? Muito bem. Who styles Sandra Bullock's hair? Quem é o estilista dela? Não tá aqui, eu não consigo ver aqui. E não faz jus com o que é para marcar, ó, questões de objeto. E eu não estou querendo saber quem que é o estilista, quem é dela. Então, não faz jus aqui, questão de sujeito aqui. Eu só quero questões de objeto. How much does an Oscar weigh? Né? O quanto o Oscar pesa, que é. Depois na E, how many Oscars has Sandra Bullock won? Quantos Oscars ela já tem vencido? Então sempre perguntando sobre o objeto. A, B, D e E. E a C então está fora, porque quando inicia com rua quer saber de alguém, esse alguém vai ser o sujeito e aí não faz jus com o enunciado da questão. Exercício 11. Escreva as questões para cada sentença abaixo. Tá assim, ó, Leonardo DiCaprio nunca venceu o Oscar. Isso até o último filme aí, Regresso, que ele acabou ganhando, tá? Então eu quero fazer uma questão de objeto. What has Leonardo DiCaprio never won? O que tem Leonardo DiCaprio nunca vencido? Como a pergunta está usando aqui, ó, has never won, é isso que eu vou colocar aqui. Então, já que eu quero saber questões de objeto, eu vou colocar o auxiliar, vou colocar o sujeito, o never e o won. Cate Blanchett wore a black dress to the ceremony last night. E aí eu tenho que fazer uma questão de sujeito. Who wore a black dress to the ceremony last night? Quem que usou esse vestido escuro, né, na cerimônia da última noite? E aí eu vou saber que é Cate Blanchett, tá? Então questões de sujeito. Lupita Nyong'o gave a heartfelt speech at the 2014 award ceremony. E aí eu quero fazer uma questão de objeto. Who did Lupita Nyong'o give at the 2014 award ceremony? O que ela deu nessa cerimônia? A heartfelt speech, tá? Uma fala de tocar o coração, tá? Então é isso aqui, questão de objeto. Ellen DeGeneres will have hosting the Oscar this year. E eu vou fazer então uma questão de sujeito. Who will be hosting the Oscar this year? Quem será o apresentador do Oscar nesse ano? Então, Ellen DeGeneres. Tá? Acho que é uma loira que apresenta um programa nos Estados Unidos. Ellen DeGeneres. E aí, movies make her happy. E aí, movies make her happy. Filmes fazem ela feliz. E aí eu quero fazer questões de sujeito. What makes her happy? O que faz ela feliz? Os filmes, então, questão de sujeito aqui.